a Deus. Irmãos, como estão assim em pé, vamos abrir segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler um versículo da palavra do Senhor. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos ler o 4 e o 5. Segundo Coríntios 10, versículo 4 e 5. Estamos ouvindo alguém ainda procurar? Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo todo o conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Amém. Tomai assento. Me veio o coração esta palavra hoje antes de ir para o culto. Obviamente que nós não imaginávamos que nós iríamos pregar, e ao desenrolar do culto eu estava em luta com o Senhor. Eu disse: Senhor, somente se é esta a palavra, então fala para o teu servo para que eu então pregue, senão eu não quero. E o presbítero Consigne agora, um minuto atrás, falou que nós iríamos pregar. Queridos irmãos, Paulo está falando aqui sobre armas de uma guerra. Ele diz: as armas da nossa milícia não são armas humanas, não são armas físicas, não são armas costumeiras, mas são armas espirituais que são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Que fortalezas são essas? Conselhos e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Uma batalha espiritual. Paulo ainda fala aos Coríntios, aliás, aos Efésios: nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas nós temos uma batalha espiritual contra potestades, contra espíritos malignos, contra toda a força de Satanás, que Satanás exerce sobre a humanidade, na tentativa de manter a humanidade afastada do conhecimento de Deus. Nós observamos que quando o apóstolo Paulo diz: olha, as nossas armas, elas são poderosas, através do Espírito Santo, Deus nos tem capacitado a tal ponto de, quando nós, no uso legal desta autoridade que nos foi concedida, através da graça que veio por intermédio de Jesus Cristo para a humanidade, deu a capacidade para que a igreja triunfe mesmo em meio ao mundo tenebroso. É quando nós, os crentes, entendemos o porquê de que nós ainda estamos em pé. Apesar de pessoas ao nosso redor, de pessoas influentes na sociedade, combaterem contra a nossa vida, contra a nossa família, nos humilhar dia após dia, o Espírito Santo de Deus que está em nossa vida tem conseguido nos fazer triunfar até este momento. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu li um texto
da palavra do Senhor, e há algum tempo esta palavra ela trabalhou na minha mente, e vez por outra o Espírito Santo me lembra quando Moisés está retirando o povo de Israel do Egito. A Bíblia diz que Deus não permitiu que a nação de Israel fosse pelo caminho dos filisteus, que era mais perto. E eu estava lendo, então hoje eu li novamente, e Deus falou para Moisés, disse: Moisés, não leve o povo de Israel pelo caminho dos filisteus, para que eles não vejam a guerra e se assustem e queiram voltar para o Egito. O povo de Israel não estava habituado a utilizar arma. O povo de Israel estava sendo escravizado há muitos séculos. Eles apenas estavam acostumados a obedecer ordens. Ao eles verem a guerra, ao terem que enfrentar o inimigo armado, eles desejariam voltar para o Egito. E isto veio na minha mente: será que não é o que aconteceria conosco, o que acontece com o crente, quando Deus chama do Egito e diz: vamos que tem uma terra prometida para você? Aleluia. O presbítero irmão Sidney estava dando um pouco do seu testemunho, e muitas pessoas pensam de que a escravidão ela é somente literal, humana, material. Mas a pior escravidão que existe é a escravidão espiritual, que a pessoa muitas vezes não percebe. É cada vez que um viciado diz: me deu vontade de ir para a droga, me deu vontade de praticar um crime, ele está obedecendo uma ordem de Satanás, do demônio que governa a vida dele, e ele está tão habituado a obedecer ordens que ele não se dá conta de que ele é um escravo. Aleluia. E a cada oportunidade que tem, ele cede, porque ele desconhece armas para vencer o inimigo. A Bíblia diz que Deus preferiu fazer com que a nação de Israel tomasse o caminho do deserto. E é o que acontece conosco muitas vezes. Deserto é lugar de ensino de Deus para o homem e para a mulher. Ao nos convertermos e não termos a habilidade, o conhecimento de utilizar armas espirituais, Deus muitas vezes nos livra do confronto, mas nos faz andar para o deserto. Ali no deserto, Deus, através da sua paciência e da sua longanimidade, faz com que nós tenhamos conhecimento de que Ele é o Deus que providencia tudo aquilo que nós precisamos para chegar do outro lado do deserto. Por isso nós muitas vezes precisamos nos assentar, mesmo atravessando no deserto, para ouvir a instrução através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, dizendo: ei, aqui não funciona o que funciona no mundo, as mesmas armas que se utilizam ali fora e parece que dá certo, aqui não funciona. Aqui não é lugar de se obter sucesso por causa da inteligência humana, por causa da esperteza, por causa da astúcia, porque eu naturalmente já tinha aptidão para esse determinado trabalho, para esta tarefa. Aqui não funciona. Na
que eu e você precisamos permanecer no deserto, no sofrimento, na provação, para que nós venhamos a sair aprovados. Aleluia. Muitas vezes nós queremos tudo antes do tempo, tudo mais rápido. Muitas vezes nós queremos acompanhar o ritmo das coisas do mundo que hoje estão um pouco fácil. Por causa da comunicação, por causa da tecnologia. E nós muitas vezes pensamos que a nossa bênção também deve acompanhar o rumo dos acontecimentos ao nosso redor. Mas Deus continua o mesmo. O crente ainda vence de joelho. No reino dos céus, aquele que está mais fraco é o que é o mais forte. Aquele que é o mais desprezível, mais vil deste mundo, são as coisas que Deus faz acontecer e faz com que elas sejam para confundir aqueles que pensam que são. Aleluia. No reino dos céus ainda o maior é aquele que se faz menor. O que tem mais galardão é aquele que se humilha e sofre mais. No reino dos céus ainda, aquele que é perseguido é mais bem-aventurado do que aquele que persegue. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau, e depois de ter desfeito a vontade de Deus, ainda permanecer firme. Que armadura seria esta? Preparar os pés na pregação do Evangelho, cingidos os lombos com a couraça da justiça, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Aleluia. A nação de Israel teve a oportunidade de confiar em Deus, de estar na dependência do Senhor, tendo o maná todos os dias para comer, a água da rocha todos os dias, porque a rocha que os seguia era Cristo. Não faltava nada para eles. Mas a Bíblia diz que eles preferiram utilizar outras armas. Eles usaram as armas da carne. Diz o apóstolo Paulo, Deus não se agradou da maior parte deles. Não vos façais idólatras como eles. Não vos prostituamos como alguns deles. Não murmureis como também alguns deles murmuraram. Não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram. Aleluia. Que armas nós temos utilizado no nosso combate, na nossa peleja? Nós estamos combatendo com o inimigo certo? Ou estamos lutando contra Deus? A Bíblia diz que o povo, vez por outra, se rebeliava contra Moisés, e Moisés dizia, Senhor, quem sou eu? Eu estou debaixo das tuas ordens, estou passando ao povo aquilo que eu estou ouvindo de ti. E o povo sofria, o povo dava voltas naquele deserto sem chegar à terra prometida, porque estavam utilizando a ferramenta, a arma errada. Aleluia. A Bíblia diz ainda, no livro do profeta Isaías, toda ferramenta forjada contra ti não prosperará.
toda arma, toda artimanha de Satanás, todo astuto intento para combater com a igreja, não prospera quando a igreja não cede. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus também queria utilizar a nação de Israel como armas de guerra, como um martelo, como uma ferramenta em suas mãos. E Deus tem na face da terra a sua igreja, que somos eu e você. Pessoas que escolheram deixar de viver para si mesmas e viver para o Senhor Jesus. Pessoas que entendem o poderio, a grandeza, a capacidade que o Senhor Jesus Cristo tem para tornar possível aquilo que humanamente é impossível. O mundo tem disseminado uma doutrina de um Cristo morto. E a pessoa, cada vez que olha, tem na empresa onde eu trabalho uma cruz de ferro e um Cristo de metal. E eu utilizo aquilo como um púlpito para mim, que vocês estão vendo. Este não é o Cristo que eu conheço. Satanás, o diabo, é tão astuto que não consegue apagar da mente das pessoas que Cristo existe, que o Filho de Deus veio ao mundo, que Ele é o Salvador. Mas através deste falso Cristo, ele consegue fazer com que as pessoas, ao olhar para aquela estátua, o seu subconsciente armazene uma imagem de um Cristo morto, estático, que não fala, que não tem mais poder, que está morto. E é aquilo que prevalece na mente da humanidade, que acredita num Cristo morto, acostumado a ver isso. Nós somos desafiados pelo Senhor Jesus Cristo para nascermos de novo, para que a nossa mente seja renovada. E nós agora não andemos mais por aquilo que os nossos olhos enxergam, mas nós precisamos viver por fé, acreditar que o Cristo que criou os céus e a terra é aquele que opera no meio da sua igreja, é aquele que nos libertou do pecado, da idolatria, da feitiçaria, do alcoolismo, e Ele permanece o mesmo e está em nosso meio. Glória a Deus. O maior desafio para a igreja não é discutir com a pessoa que está no pecado, não é discutir com uma pessoa possessa de demônios, mas é ter armas espirituais para combater esse espírito que está escravizando nossos parentes, nossos familiares, nossos colegas de trabalho. Continuar sendo amigo deles, mostrar que amamos a alma deles, mas termos armas espirituais para desfazer na mente destas pessoas a mentira que Satanás tem disseminado em seus pensamentos, para que a luz do Evangelho não resplandecesse na mente deles. O que o apóstolo Paulo, ele se reporta a este tipo de arma para agir no entendimento do ser humano. Quando o Espírito Santo consegue governar a mente humana, esta pessoa, ela é transformada porque o Espírito Santo vai governar ela. E aquele que ia para a bruxaria não vai mais. Aquele que ia para o estádio do Criciúma não vai mais. Aquele que ia comprar droga no trilho não vai mais. Porque o Espírito Santo de Deus governa a vida do ser humano e traz ele para junto de Cristo. A Bíblia diz
que nos embaraça para estar na casa de Deus. Adianta ficar bravo? Adianta xingar? Adianta ficar desanimado em casa? O problema vai resolver? Vai solucionar por conta? Nós não precisamos, aliás, não podemos continuar com a mentalidade de escravo, de aceitar ordens do diabo, porque a Bíblia diz que se o Filho de Deus liberta, a pessoa verdadeiramente é libertada. Antigamente o diabo dava ordens e dizia: bebe, fuma, vai aqui, vai ali. Hoje o Espírito Santo que está na nossa vida usa nós para dar ordem para o diabo, dizendo: demônio, sai, volta para o inferno, abandona esta vida. Aleluia, aleluia. Porque nós mudamos de dono. Agora nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e nos acostumar a obedecer ordens dele, porque o Espírito Santo é a verdade, ele é o que nos guia em toda a verdade, é ele que nos faz lembrar da palavra que nós já ouvimos, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus disse: o Espírito Santo de Deus que estará em vós, a unção do Espírito Santo usará vocês para fazer as obras que eu faço, e ainda maiores do que esta. Passou o nosso tempo. Vamos estar em pé e vamos orar. Aleluia. As armas da nossa guerra, da nossa batalha, não são armas humanas. Não use a arma da murmuração, não funciona na igreja. Não tente a Cristo como os israelitas tentaram no deserto e pereceram pelas serpentes. Existem crentes que voltam ao pecado dia após dia, dizem: não, mas Jesus não me matou ainda, eu acho que ele está concordando comigo. Não tente a Cristo. Satanás está contente que você seja 99% de Jesus e 1% dele, porque Jesus prefere te perder do que te dividir com o diabo. Mas Satanás está contente você estar contaminado um pouquinho com ele, porque ele sabe que assim você não sobe para o céu. Jesus disse que nós precisamos servir a um Senhor. Não podemos servir a dois senhores. Jesus nos espera por inteiro. A expectativa de Jesus é que nós estejamos decididos quanto à nossa salvação. Que nós não tenhamos saudade do Egito, saudade do pecado, mas que o Espírito Santo de Deus nos dê a alegria da salvação, a satisfação de estar salvo. Um coração alegre, cheio de gratidão. Aleluia. Aleluia. Nós queremos orar nesta noite. Temos alguém para aceitar Jesus nesta noite? Você que faz a campanha, mas você está tendo dificuldade de vencer o teu problema, está habituado a obedecer ordens, seja no mundo espiritual, seja da própria natureza decaída humana, e você diz: mas eu não consigo parar de fazer isso, eu não consigo abandonar o vício. Eu te desafio nesta noite: venha utilizar a arma certa. Entregue a tua vida a Cristo. Você vai receber o Espírito Santo de Deus. O Espírito
Santo que dá poder para a igreja triunfar sobre o pecado. Ainda que o mundo está tenebroso, dia após dia, nós observamos a nossa volta. A humanidade está decaindo moral e espiritualmente. Mas o Espírito Santo de Deus, ele prevalece. O Espírito Santo de Deus não se afeta por causa da podridão do mundo. Antes a Bíblia diz: aquele que já é santo, santifique-se ainda. Aleluia. Temos alguém que precisa de oração. Você que precisa renovar as tuas forças. Aleluia. Você que sente que não está conseguindo vencer a adversidade. Precisamos utilizar a arma certa na batalha certa. Para cada tipo de inimigo existe uma arma certa. Use o poder do nome de Jesus. Use o poder do sangue de Jesus. Na tua oração, use de sinceridade. Diga: Senhor, eu não consigo, mas eu estou entregando a causa para Ti. Seja sincero com o Senhor. Diga com o paralítico no tanque de Betesda: Senhor, eu não tenho ninguém que possa me ajudar a chegar no tanque. 38 anos ele tentou, com as suas forças, alcançar um milagre. Mas Jesus estava tão perto dele, o milagre estava tão perto, como está de você nesta noite. Entregue a causa para Jesus. Em vez de reclamar, clame ao Senhor. A nação de Israel entrou pelo caminho da murmuração, da queixa. E apenas 2 deles entraram na terra prometida. Imagine se cada minuto em que você reclama de Deus, reclama da situação, reclama da igreja, reclama do pastor, você estivesse de joelhos clamando ao Senhor. Eu já contei um testemunho aqui quando era novo convertido. O demoniado tentou me matar. Primeiro ele roubou meu revólver, numa outra noite ele tentou me matar. E daí eu estava sem revólver. Graças a Deus. E como eu não tinha outra arma, Jesus me obrigou a usar a arma do Espírito. Eu digo: demônio, sai dele em nome de Jesus. E ele caiu por terra e se escondeu na casa dele. E eu fui para o joelho e disse: Jesus, esse demoniado tentou me matar, eu sou teu servo, mata ele. Poucos dias de fé. Mata ele. Tem que amanhecer morto. Talvez você faria a mesma coisa. E era de madrugada e eu sei que eu fui para a oração e já estava amanhecendo o dia. E a minha oração não subia no teto e eu insistia e disse: Jesus, mata esse cidadão. Cheio de razão. Mas a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Foi quando então Deus teve misericórdia de mim, o Espírito Santo falou comigo e disse: assim não. Ora para que ele seja salvo, eu quero salvar ele. Com um nó na garganta disse: Jesus, está bem, converte aquela alma. Os irmãos não imaginem a paz que eu senti quando eu disse uma frase de menos de meio minuto.
eu fiquei tão descansado, tão alegre. Aquela oração com ódio, com ira, trazia um amargo na minha alma e o resultado não vinha. E no outro dia eu estava no meu trabalho. De repente o pai daquele moço apareceu no meu serviço e disse: e Deus, o meu filho está um pouco estranho. Não sei o que aconteceu com ele. Eu disse: estranho, o que tem? Ele disse: eu não sei, está meio bobo. Ele pediu para mim falar contigo se hoje à noite tu não leva ele para a igreja contigo. Eu disse: claro que eu levo ele para a minha igreja. 7 horas estou passando lá para levar ele. E o rapaz foi para a igreja e se converteu. Já pensou se tanta oração que nós oramos fora da direção de Deus? Campanhas que muitas vezes se fazem sem direção de Deus. Nós tivéssemos humildade de dizer: Senhor, qual é a tua vontade? Onde está a tua vontade para a minha vida? E quando nós perguntamos, Jesus fala. Paulo, a caminho de Damasco, caiu. Jesus bradou e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vai ser difícil você combater contra mim. E Paulo diz: quem és, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo todo esse tempo. Você está nesse sofrimento, nesta violência, nesta raiva, neste ódio todo, porque você está me perseguindo. Aí Paulo faz uma pergunta que muitos de nós às vezes não fazemos: o que tu queres que eu faça, meu Senhor? E então Jesus diz: entra na cidade, vai para a rua direita, te hospeda ali na casa do Simão, e ali te será dito o que irás fazer. Aleluia! O Espírito Santo de Deus está poupando alguém aqui que está batalhando contra a vontade dele e está dizendo: para de sofrer, para de lutar contra a minha vontade e venha para a minha vontade. Onde você está? Quase desistindo, amargurado, desanimado, gastou as forças todas e o resultado não vem. O Espírito Santo de Deus quer que você venha para a vontade dele. Use a ferramenta certa. Meu pai está com 87 anos e eu me lembro quando era pequenininho. Ele tinha muitas ferramentas, ele era carpinteiro, era marceneiro. E às vezes ele me via usando a ferramenta para um serviço errado. Ele dizia: filho, vai só estragar a ferramenta. Para esse serviço é esta ferramenta. Você precisa de vitória. Venha à frente. Você precisa ver resultado na tua vida espiritual. Busque a ajuda de Deus, a direção do Espírito Santo. O nosso Deus é o Deus que responde, é o Deus vivo, Ele fala conosco. Aleluia! Glória a Deus! Quanto tempo procurando Deus onde Deus não está. Meu Deus e meu Pai. Perguntei para o meu pai agora, 87 anos na religião, não tem certeza de salvação. 87 anos entrando e saindo na porta do templo e não alcançou aquilo que o maior pecador do mundo alcança num minuto, aceitando Jesus como Salvador. O homem estava há 38 anos à margem do tanque, tentando um milagre.
da forma errada. Não percebia que aquele que falava com ele era o dono do milagre. Talvez você nesta noite, você tenha fixado a tua mente naquilo que você quer, na dificuldade, no milagre, no livramento, na porta de emprego, no problema da família, e você não tem percebido que Jesus está falando com você. Amém? Vamos orar. A igreja levante as mãos aqui para a frente. Querido Pai, em nome de Jesus, honra, Senhor, a fé na vida dos teus filhos. Entra com a tua providência, Senhor, na causa de cada um dos teus filhos. Torna possível aquilo que tem sido impossível até hoje. Entra com providência, Senhor, na esfera da saúde física, operando milagre no sistema nervoso, no sangue, nos ossos, nos órgãos internos. Vai restaurando a saúde física, vai tocando em cada vida, ó Pai, em nome de Jesus. Vai removendo a enfermidade, vai removendo da mente, Senhor, todo pensamento de fracasso, todo pensamento de desânimo, em nome de Jesus. Nós ordenamos que saia agora em nome de Jesus. Toda fraqueza, em nome de Jesus, vai desaparecendo em nome de Jesus. Toda seta maligna na mente, no entendimento, Glórias a ti, Jesus. em nome de Jesus. Abandona este homem, abandona esta mulher. Oh, poderoso Deus. Vai saindo em nome de Jesus. Pai de misericórdia, toma conta de cada vida, Senhor. Guarda cada um dos teus filhos em segurança. Faz com que eles alcancem a vitória, Pai, e conheçam Amém. o teu grandíssimo poder, em nome de Jesus. Glórias a ti, Jesus. Amém.